dia. Vamos iniciar mais um ciclo de debates mentais somáticos, que também funcionam como uma desassedialidade do mental soma e tem o objetivo de auxiliar ou contribuir para a construção da ciência conscienciologia. Em continuidade ao nosso trabalho de ontem, que tivemos no nosso laboratório para perceptário, eu gostaria de fazer a relação, isso é um verbete que me foi colocado aqui também nas mãos hoje de manhã, do DAC, que chama-se autocronoevoluciologia. Eu acho que está diretamente relacionado com as informações que os amparadores ontem nos passaram. O megafoco, além de acelerar a pré-intermissão, é também o aumento da produtividade de cada um dos autopesquisadores que aqui estão hoje, né? Então eu gostaria de passar para vocês algumas informações, no sentido de que no passado nós tivemos 1000 reflexões, no presente 1000 decisões, no futuro 1000 opções, e que o tempo é o melhor conselheiro sábio, é o mega conselheiro sábio, desde que busquemos ampliar o nosso nível de lucidez. E com isso algumas perguntas para todos nós. Qual a autoprioropensenologia hoje? Qual a autoenergomiologia hoje? Qual é a força da energia muscular que estamos utilizando? Qual a autoaproveitamentologia hoje? Ou seja, o que eu estou aproveitando das N possibilidades que a Equipinha Equipex oferece a cada um de nós? Qual a auto-reeducaciologia hoje? Qual a auto-parapercepciologia hoje? E assim chegar, qual a auto-paraprocedenciologia hoje? Quer dizer, qual é a lucidez que cada um de nós já tem nesse sentido, até para fazer esta atualização do que realmente é prioritário. Então, os nossos debates mentais somáticos estão, de certa forma, também contribuindo, eu acho, para essa atualização da autocronoevoluciologia de cada um de nós. Então, aproveitemos esta oportunidade, nós estamos todos participando de uma mega GESCOM que tem um objetivo maior de desenvolver a consciência política e podermos chegar a conquistar um dia a parapolítica mega fraterna. Então, nós vamos apontar alguns indicadores do nosso trabalho de hoje. Ele compõe a terceira parte dessa mega GESCOM, que se refere a regimes políticos anticosmoéticos. Em termos de oleoanálise conscienciométrica, nós temos uma conformática com 26 indicadores, uma anamnesiologia holossomática intraconsciencial com 148 indicadores, 23 tópicos na casuisticologia, 20 na terapeuticologia, e eu gostaria de destacar para o nosso debate a argumentologia profilática, que são 9 páginas de um verbete de 14 páginas, 7 páginas de um verbete de 14 páginas, aí retificando, com 218 itens, e um total conscienciométrico de 435 indicadores métricos. Temos na intraconsciencialidade a oportunidade de debater 27 pensenes, 44 traços fardos, 41 trafais, traços faltantes, e 36 síndromes. Na casuisticologia, estamos apresentando 3 formas históricas: a ditadura, o absolutismo e a oligarquia. A ditadura com 6 exemplos, absolutismo com 8 exemplos, e a oligarquia também com 6 exemplos, que nós podemos depois compartilhar na página 6. Na terapeuticologia, temos 20 áreas especializadas que são prioritárias para o tratamento e a remissão dos desmandos, no sentido da instalação de uma consciência política, que podemos debater também página 6 e página 7. Na argumentologia profilática, na divisão 5, temos 17 especialidades,
notadamente os 5 níveis quanto à politicologia, 3 categorias classificatórias de politicocraciologia e 104 modelos conscienciométricos de regimes políticos homeostáticos, neutros ou nosográficos, que ficam aí para nossa autoanálise de autopesquisadores responsáveis em relação ao trabalho. 11 configurações sociais, quanto a regimes degradantes, nocivos ou distópicos, ainda praticados na nossa atualidade. 24 opções que são viciantes quanto a regimes da representatividade que predomina na política brasileira. 9 tentativas históricas de democracia, 10 práticas fundamentadas na democracia pura e 3 considerações finais para fechamento sobre o nosso objetivo maior, que é a parapoliticologia mega fraterna. Então vamos entrar aqui no nosso verbete propriamente dito. Regime político anticosmoético, a especialidade central é a governologia. Nós vamos ler a definologia. O regime político anticosmoético é o sistema, a ação, a maneira de governar ou as formas com que serão investidos os governantes no estabelecimento de regras e disposições legais para orientar os destinos do Estado, país, província ou região humana ao conduzir a vida do povo, exercer uma determinada atividade a partir da natureza e intencionalidade antidemocrática ou democrática disfarçada, pseudodemocracia, suprimindo as liberdades de expressão ao exercer o poder e suas relações com os cidadãos e os grupos intermediários por meio de políticas públicas escravagistas ou enganosas generalizadas. Vamos compartilhar a sinonimologia: ação corrupta ao reger o Estado, antidemocracia, comando anticosmoético dos destinos do povo, formas de poder autocrático, modo ditatorial de construir a nação, regras políticas acobertadoras. Antonimologia: democracia estatal, governo do povo, formas de poder igualitário, equitativo, liderança com lisura, sistema de governo autêntico, soberania popular, democracia direta e democracia pura. Na tributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à politicologia governamental. 4 megapensenes trivocabulares sintetizam o tema. Governologia exige discernimento. Pseudodemocracia, engodo dos cidadãos. Toda a falcatrua política aparece. Democracia, poder equitativo. Temos uma citaciologia: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe de modo absoluto. Vamos compartilhar a exemplologia, que está mais detalhada na parte dos argumentos, mas nós vamos ler aqui para nós podermos desde agora pensar sobre elas. 3 expressões compostas: regime político absolutista, regime político edulcorado, regime político democrático direto, são neologismos técnicos da governologia. Sim. O que é edulcorado? Adocicado, falso, enganoso, espúrio, fantasioso. Que é uma característica do governo brasileiro. A ênfase tem muita coisa de Brasil, porque afinal estamos neste país, precisamos compreender bem a história, a para-história do país e por que estamos ressomados ou renascidos aqui no Brasil, né? Então eu vou ler para nós agora a frase enfática. Na página 14. A geopoliticologia desassediadora
será a teática de qualquer consciência intrafísica, mesmo quando vivenciar holopensenes políticos mais nosográficos, se buscar instalar ecologia consciencial harmônica. Então fica aí para nós que possamos nós mesmos trabalhar de forma tal que a própria ecologia consciencial seja harmônica. Então isso vai permitir com que possamos trabalhar, mesmo imersos dentro de holopensenes mais patológicos ou mais nosográficos, que possamos nos manter com harmonia na nossa ecologia consciencial, né? Coloco-me à disposição dos colegas aí para o debate. Como tu definiria esse comando anticosmoético? O que seria a palavra anticosmoético em lidar com essa população no governo? E quais das características da lista de traços faltantes tu acha que seria assim, o principal? Assim, qual seria o principal para conseguir virar isso de toda essa lista? Bem, a anticosmoética, ela está diretamente linkada com a forma política de atuar nosográfica ou patológica. Ela varia num gradiente de quase 360 graus. Quem é que direciona isso? A autoconsciência, ou seja, o estudo da própria etologia e paraetologia da consciência. Então, fazer uma autopesquisa onde a consciência possa se centrar no estudo dos seus comportamentos e, se possível, descobrir os paracomportamentos, para verificar o que é que estamos repetindo, onde é que somos xerox de nós mesmos, para poder, então, aprender a ser mais cosmoéticos. Então, aqueles trafais, a própria consciência tem que estudar para verificar quais deles eu ainda tenho, aparecem mais, para que eu possa, pouco a pouco, ir substituindo esse traço faltante. E essa que é a lástima, é poder usar um traço forte que a consciência tem e que às vezes está em vida latente ou stand-by, porque ela tem aquele traço faltante que não permitiu ainda que ela use aquele seu traço forte. Então essa é a grande pesquisa, é descobrir os traços faltantes para que eles pouco a pouco possam ir desaparecendo, mas desaparecendo pelo uso do traço forte que a consciência tem e que por alguma razão, e pelo que eu percebo, muitas vezes por um autoenfrentamento frágil ou por uma descontinuidade no seu processo de autopesquisa. Então isso dificulta o uso, o que é uma lástima, e os amparadores ficam às vezes com bastante compaixão quando percebem que a consciência tem traços fortes que estão lá no pote de ouro sem uso. E o que seria um exemplo de, então, no caso, um traço força que não pode ser usado por causa de um traço faltante? Por exemplo, uma determinação. A consciência tem a determinação, mas quando chega no nogórdio X, ela fraqueja. Qual é esse nogórdio? Descobrir qual é esse ponto da virada que ainda não foi enfrentado e ela opta pelo descontinuismo. Daí seria o traço faltante. Tá? Para poder manter, porque se não há continuidade, a nossa produtividade fica pequena. E esse é um traço que nós percebemos como comum a muitas consciências, que vão e vêm, vão e vêm, vão, até que chega um ponto tal que às vezes a gente até chega e coloca para a consciência, penso que é uma oportunidade quase última nessa série X, ou olha, ou a série X já se foi, né? Perdemos a oportunidade aí desse enfrentamento. Professora, aplicando isso na política, sim, os governantes, normalmente as pessoas que buscam esse cargo não fazem uma autopesquisa, com algumas exceções, e talvez elas queiram entrar num cargo público de governança com boas intenções, mas chegando lá são engolidas e acabam desviando. O que se pode fazer com isso?
é que seria interessante que a pessoa pudesse avaliar por quê que ela já está buscando um cargo político. O que tem na sua história de política? E refletisse sobre isso. As pessoas não estão habituadas a tomar decisões refletindo antes por que tomam aquela decisão. Não acontece uma situação de ser engolido sem ter nenhuma responsabilidade. É sempre um caminho, vamos dizer, de duas mãos, se é possível dizer. Se a consciência fraqueja, ela tem alguma porta, alguma janela, ela tem aberta, ela tem um ponto de afinização. Quase sempre que se observa é a busca por um poder ilusório, um sucesso, um poder temporal, que não tem maior importância para a evolução das consciências. E é muito frequente entrar no processo de manipulação. A manipulação é quase um trafar generalizado, mas com níveis diferentes de manipulação. Em termos de Brasil, isso é muito forte. O nosso governo, nossa política é especialista nessa área. Então, é um conjunto de pessoas para serem estudadas, para nós podermos entender. A política sem discernimento, ela já nasce frágil, né? Então, qual é o objetivo maior? Boa intenção em área nenhuma é suficiente. Na política, muito menos. Mas fica claro isso, que não é só ser engolido, para que não fiquemos com a impressão de que eu entrei naquele meio e eu não tenho nenhuma influência naquele meio, né? Já que o nosso objetivo é a construção da consciência política. Então, que eu, Odila, no caso, né, tenho a ver em onde eu posso me tornar mais consciente das políticas que eu já professei, dos cargos que eu já ocupei. Que cargos foram esses? Onde eu fraquejei? Onde eu determinei? E pouco a pouco ir descobrindo a sua própria resposta nesse sentido aí, Odila, né? Item 38. Página 4. Patologia. Sim. Esse é o termo aqui. Dificuldade em enquadrar. Qual é o termo? Sociofobia. Tá, ok. Sociofobia é uma característica da consciência que tende a se isolar, a ficar no que popularmente dizemos no seu quadrado, no seu reduto. Por quê? O desafio social de compartilhar, de poder falar de si, de aprender com os outros, é mais difícil para a consciência sociofóbica. Então, ela tem uma fobia de estar em sociedade. Ela opta com frequência por ficar só, por conviver menos, por compartilhar menos. E é uma perda de oportunidade bem importante, porque o compartilhar, como estamos agora fazendo, nos ensina muito. Nós aprendemos muito olhando, né, as qualidades e dificuldades nossas e dos colegas também, sem dúvida. Isso nos ensina. E a consciência sociofóbica, que pode às vezes até ter traumas de passado, então intensifica mais essa sociofobia, mas vale a pena a pesquisa nesse sentido para superar este traço fardo que repercute em toda a convivência social e parasocial. Então, no caso, avalia, Cerato, se você tem alguma característica. Eu tenho a tendência a ficar mais na minha casa, eu gosto mais de sair, de compartilhar com os colegas em qualquer tipo de compartilhamento que eu considero válido, importante. Como é que eu atuo nesse sentido? Sociofobia, eu sei exatamente o que é. Sim. Mas eu disse que eu tinha uma dificuldade em entender essa situação em relação ao político-antiética. Político-antiético. Ok. Então, muitas vezes o sociofóbico, e é bem paradoxal, ele vai para a política para aparecer. E ele é um sociofóbico, esse é paradoxal, mas ele é um sociofóbico. Mas ele gostaria de aparecer. E na política é fácil de aparecer. Os políticos gostam disso, né? De ser valorizada. A consciência sociofóbica geralmente não se autovaloriza.
ela tem uma autoimagem mais inferiorizada e ela será naturalmente valorizada pelos, às vezes até pelos seus conluios, mas enfim, ela tem essa possibilidade. E às vezes essa é uma razão para a consciência buscar a política. Não. Sim. Ali, ó, a consciência sociofóbica, a sociofobia, e a consciência sociopata é a mesma coisa? A sociofobia, quando ela chega a um grau maior, tem uma sociopatia, tá? É mais grave. Por exemplo, um cleptomaníaco é um sociofóbico sociopata. Então depende do nível em que a consciência chega na sua sociofobia. Então, patia de nosografia é um grau maior. Uma consciência tirana é sociopata. Tá? Então, essas consciências precisam ter uma autovigilância maior, porque é quase uma personalidade borderline, ela está no limite. Então, se ela não ficar muito autovigilante, com facilidade escorrega ou é mais facilmente também manipulada por consciências, que têm as mesmas dificuldades e que geralmente conhecem muito bem a consciência, sabem como chegar, qual é o viés aí para chegar, né? Ainda na página 4, o item 41 e o item 44, gostaria que a senhora falasse um pouco mais dentro do regime político. Tá. Na usura é a avareza, a mesquinhez, o apego ao dinheiro. É mais ou menos assim do tio Patinhas também, que antes falávamos. Então, por isso, a pessoa faz a sua politicagem na tentativa de conseguir mais, né? A agiotagem, por exemplo, tem a ver com a usura, que é comum dentro da política. E o vitalismo ocupacional é exatamente isso, de ocupar os cargos e fazer de tudo para não sair dos cargos. Inclusive, fantasiando, e a mídia tem falado muito disso, de um grupo de consciências que se especializou em como fazer, quando vai aparecer o trafar de grande traço fado, desse sentido até de agiotagem, de um grupo de consciências ou de alguém que lidera e ocupa um determinado cargo, esse outro grupo de consciências especialistas faz com que o projeto saia de cena, apresentando dados falsos ou até fazendo uma pressão sobre um governo maior, dizendo, olha, se você apresentar estes dados, eu sei isso de você ou do seu governo, e as pessoas dão para trás. É uma lástima termos pessoas especializadas em manipular outros para não serem autênticos. Mas o vitalismo ocupacional também a gente enquadra nos casos que a gente tem até políticos, né, no país que estão há não sei quantos... É o caso. E vão passando de governos e conseguem, quer dizer, eles de certa forma têm um modelo por trás que transmite, às vezes, uma certa honestidade, na grande maioria das vezes, irreal. Né? Tem um caso aí de um senador da República que uma vez teve, isso me chamou muita atenção, um filho dele atendido por um médico e que ele não quis pagar o médico. E ele disse ao médico, o senhor está cobrando de um senador da República? E o médico havia salvo a vida do filho dele. Então veja que exemplo, né? Esse senador estava dando de integridade, de honestidade, sem nem o seu rastro, né? E o médico não perguntou antes se iria receber ou não, pensou em atender o quanto antes a pessoa para não ter problema maior. Então isso é uma evidência de que o verbo não é de fato confirmado pela ação ou pelo comportamento daquelas consciências, né? Quase sempre características daqueles que se perpetuam ao longo do tempo. Pensando em tirar vantagens. Que tem muitas vezes relação com a usura também, que você associou aí. É bem interessante, porque há uma associação mesmo entre os dois aí, né? Eu acho que toda isso que tu falou vai parar lá no feudo, lá no item 25, porque se transformam essas coisas em verdadeiros feudos familiares ou partidários. Forma-se clãs, feudos, sim, de certa forma tem a ver com o feudalismo. Baronatos também.
colonialismo, baronatos e assim por diante, de acordo, né? Apenas a auto-mimese. Essa é a grande vantagem do estudo da história. E nós vamos verificando que nós, de fato, em geral, nos repetimos. Daí a importância de poder mergulhar aí nessa para-história. Gostaria, inclusive, de fazer, que a senhora fizesse um cotejo em relação a isso. A questão política, normalmente, é sempre transferida para o governante, aquele grupo que ocupa ou que toma decisões. Mas a própria acepção da palavra política tem relação com uma participação do indivíduo dentro de um contexto. Né? Sim. Em relação à questão das ideias conscienciológicas, gostaria que a senhora fizesse então um paralelo, um cotejo entre a consciência política dentro de um espectro relacionado à auto-absolutismologia, né? Ou seja, ao indivíduo passando a reger-se, a ter o comando, o regimento de si mesmo, se direcionando para a questão pró-evolutiva, fazer uma relação disso. No caso, a consciência política começa pela consciência compreender que ela é um cidadão político e que por isso ela tem uma responsabilidade em descobrir qual é o seu tirocínio nesse sentido, qual é o seu talento nesse sentido, qual é o seu código de ética nesse sentido. As pessoas, como não têm esse estudo, na maior parte das vezes elas nem se imbricam com a política, elas estão ali a serviço de alguém que é o responsável. Então, se vai tudo bem, está ótimo, no ponto de vista de quem faz esta avaliação. Então, não tem como nós termos consciência política sem que a consciência não tenha consciência ou autoconsciência de si mesmo, não tenha lucidez de si mesmo e possa fundamentalmente estudar suas N vidas políticas, que nós já tivemos no nosso passado. Como é que foi isso para hoje nós entendermos isso? O ideal seria que qualquer governo tivesse, e qualquer cidadão político, tivesse um mínimo de discernimento. Para mim, a maior conquista é o autodiscernimento. Sem isso, nós continuamos sendo massa de manobra, maior ou menor, né, nesse sentido. Então, parece que é um trabalho prioritário para nós voltarmos para o desenvolvimento desse autodiscernimento. Essa decisão é minha mesmo? Quem tomou a decisão por mim? Qual é o alcance dela? O que eu compactuo? Se vê muita compactuação com Chavo, com Lu e tudo mais na política. Por quê? Porque tem o interesse do ganho. Então, embora o discurso chegue em benefício do povo, para todos, e seja muito ético, é um discurso vazio, completamente vazio. Por quê? Como vocês que estão, inclusive, fazendo curso de formação docente, se não tem exemplarismo nenhum. Então, é outro aspecto, talvez, o discernimento, o exemplarismo, para que a consciência descubra que exemplo eu dou. E política é no dia a dia. Nós estamos dando exemplo da nossa forma política de atuar. Não é só nos cargos, é em qualquer contexto, é na família, é no transporte, é no nosso dia a dia. Então, cabe esse questionamento, acho que é bem prioritário aí que você nos traz, para a gente poder ter esta lucidez um pouco maior. O que foi que eu fiz agora, né, neste momento? Atuei de forma cosmoética ou fui bastante manipulador, nosográfico, enfim, de acordo com cada caso. Acho que é bastante de fora o íntimo. O ideal seria, né, Edson, que pudéssemos ter. Quem sabe chegamos a isso. Nós já temos e colocamos aqui algumas pequenas sementes, vamos dizer assim, começando a brotar, né, nesse sentido de uma democracia mais limpa, mais pura. Acho que o planeta ainda vai dar algumas voltas, mas podemos fazer já algum trabalho nesse sentido, se desenvolvermos essa autoconsciência aí nesse sentido. Esse desassédio que nós estamos tratando, que atinge diretamente o policarbo, o grupo carbo e o policarbo, que são traços, né, cravejados da história, que são cristalizados, dá para usar esse termo, de a consciência ter que descristalizar o paracérebro, né? Porque isso são informações que eram consideradas leis, que eram consideradas normas. E para códigos também, lembra que outro dia falávamos, né,
sobre o paracódigo, como é que eu acesso o meu paracódigo lá no para-DNA. Não estamos aqui falando do DNA, da genética prioritária, importante, mas sim o que ficou na minha história lá na paragenética e que eu mesma construí, com lucidez ou sem, um paracódigo. Então, esse trabalho policármico e de descristalizar o nosso paracérebro vai favorecer a construção de um novo código, paracódigo, no nosso para-DNA. A maioria ainda tem nas bases desse paracódigo o terrorismo, o belicismo, né? O que nós queremos colocar nesse lugar? Assistencialidade, a grupalidade e assim por diante. É uma reconstrução de paracódigos. E perseguir isso, e ir atualizando, porque também não adianta um código escrito, falado, às vezes só, ou falado e escrito, se não for atualizado. O ideal seria que pudéssemos a cada dia verificar como é que foi o emprego do meu código que eu mesmo defini hoje. E a cada dia pudéssemos responder sobre isso. Em que eu consegui avançar? Onde é que eu ainda não consigo? Fraqueja. Interessante. Quando o indivíduo honesto se dedica a auxiliar pessoas, independentemente da política, Sim. são considerados políticos. Sim. Correto? Sim. Todo cidadão, todos nós somos cidadãos políticos. É isso que as pessoas não se dão conta. Então, quando fazem análise da política, fazem análise de algo externo. Mas não é. A política, ela é intraconsciencial. Então, nós temos que descobrir, afinal, qual é o meu nível de politicólogo, politicista, seja o que for, pelo menos nos espelharmos naqueles parapolíticos que são os paradireitólogos, que nos ensinam como nós sermos políticos de uma forma bem cosmoética, que você perguntava antes, né, Bianca? Ainda na página 4, na lista de trafares, uma vez, se não me engano, tu me falou que não existiria injustiça. Sim. E qual seria a definição de injustiça nesse caso? A injustiça, ela é relativa. Por quê? Se nós deixamos ao longo da história rastros, né, podoglifos, como costumamos colocar, porque ficam na rocha, às vezes são tão marcados que estão na rocha. Agora lembro da imagem, né, que vimos ali no computador, que nossos colegas vão fazer uma palestra, estavam fazendo uma imagem ali. Então, o que de fato aconteceu no meu passado e que fez com que hoje eu esteja nesse contexto? Então, de fato, a injustiça é relativa, se nós pensarmos do ponto de vista da paralegislação, não da legislação somente intrafísica, que a nossa colega Vanessa é especializada e nos ensina nessa área, mas a parapoliticologia, entende? O que eu fiz no passado, que hoje, de repente, eu estou num contexto tão difícil, vamos supor, por exemplo, na área financeira. A pessoa tem sérias dificuldades para conseguir manter-se. É uma injustiça, não tem o que comer, as pessoas dizem. Mas qual é o envolvimento da consciência nesse contexto? Então, nos parece não existir nada por acaso. É algo sincrônico, resultado da história de cada um. Não é castigo, mas sim, é até bem natural pela nossa caminhada. Nós construímos o passado, o presente e o futuro. Na verdade, construímos o aqui e agora multidimensional. Alternância de papéis, né? Alternância de papéis e aprendizagem com isso. Nessa pergunta da Bianca, eu vejo sempre, trabalhei um período com violência doméstica, né? E aos poucos eu fui vendo que não existe vítima e algoz. É uma alternância. A pessoa que hoje é vítima foi algoz e vice-versa. Mesmo nessa própria vida tem uma alternância. Então, se a gente colocar né, como base a serialidade, imagina quantas vezes a gente desempenhou um papel diferente do que desempenha hoje. Né? No mesmo sentido, a gente pode fazer uma analogia com a consciência política. Talvez hoje a gente não esteja em nenhum cargo, né? Seja vítima dos que estão, mas quantas vezes a gente teve e fez essas pessoas de vítima? No caso, seria como quase uma regra, então? É bem importante, acho que isso que a colega está colocando, porque
se vocês observarem, pensem na sociedade. Uma consciência vítima, não fica todo mundo com pena? E com isso até, inclusive, dificulta muito a própria análise da vítima. Agora, o algoz, vai todo mundo em cima do algoz. Então, ocupar essas posições diferenciadas facilita que a consciência consiga compreender o seu próprio traço fardo. E é uma característica, eu não digo uma regra, mas parece que natural. Que nós passamos de uma ponta do binário do trafar para outra ponta do binário do mesmo traço fardo para poder chegar ao equilíbrio desse traço e a então superar. Nos dois contextos, nós estamos dando pontapé, nós estamos empurrando para fora o traço fardo. Mas essa possibilidade, eu penso que auxilia bastante. Mas isso seria com as mesmas consciências que a gente já deixou rastro do passado? Nós estamos nesse reencontro continuamente. O importante é nós... Se não for deixado rastro, isso não acontece. Se deixei rastro com consciências nas minhas várias experiências, até nesta própria vida, eu penso que vai inverter o papel. Ok. Eu penso que é até difícil levantar esta hipótese no nosso hoje. Não deixei rastros, tá? Partindo de que deixamos mesmo rastro, tá? Porém, sim, bom, aí acho que cada um tem que responder por si. Eu respondo por mim mesma nesse momento, tá? Então, considerando de que deixei rastros ao longo da série X, eu tenho que retrabalhar isso, reensinar melhor e assim por diante. Esse é o nosso trabalho, tá? Claro, se partirmos para direitólogos, para cima, em termos de evolução consciencial, penso que eles já estão mais adiantados nesse sentido, né? Mas, aqui, o que importa verificar é a minha afinização, ou que tipo de consciência que passa por mim no dia a dia. E eu olho, é uma lástima se alguém senta ao seu lado, por exemplo, Vera, e você não enxerga a consciência. Que muitas vezes foi o amparador que fez aquela consciência e com muita energia e esforço sentar do seu lado. Nós passamos e nem sequer olhamos. Então esse nosso olhar mais fraterno, mais amplo, um pouco menos dentro de nós mesmos, vai nos auxiliar a perceber. Tenho que prestar atenção nessa consciência que está passando por mim e que às vezes é uma oportunidade preciosa de retrabalhar os laços. Mas então nós não trazemos rastros limpos mesmo? Trazemos, sim. Tá. A evolução não é essa dualidade. Nós temos que entender que isso é alternância para chegar num ponto mais único. Tá? Porém, não significa que se você deixou rastros, traços faros e trafais, você que vai concluir sobre isso, é claro, você não tenha deixado traços fortes. Um não exclui o outro. A consciência é composta de todos esses traços, essa complexidade de traços forma a consciência. Mas o importante é que o acatamento em qualquer sentido deve acontecer. Primeiro aspecto, parece, deixar de dar pontapé, digamos assim, de uma forma bem simples e popular, nos traços fardos e faltantes e nas síndromes e acatar, ou ao contrário. Dependendo de cada caso, a pessoa rejeita este ou esse, conforme o seu autoconceito. Ok? Tem duas síndromes aqui, novamente. Uma síndrome, vai chamar flumanático-obismo. Sim. Sim. Novamente se reportando ao político. Sim, sempre se reportando ao político. Em geral, nós, enquanto políticos, mas procura avaliar, você como político, certo? Você como uma consciência política, para não ficar, e pode ser feito o olhar fora, tá? Externo, a política que existe, os tipos de regimes políticos brasileiros e em outros países. Mas o nosso objetivo hoje é eu como cidadão político, como eu me comporto, certo? Então, procure fazer este olhar para dentro de você. Então, se eu sou um cidadão político, eu tenho dificuldade com a tanatologia, com o entendimento da morte, tenho algum medo nesse sentido, algum trauma, algum limite, algo que eu possa trabalhar para que a minha passagem de uma dimensão para outra seja mais tranquila, e eu perceba a continuidade da existência, e isso em certos casos até pode ser
uma espécie de faca no peito, né? Que a pessoa tem tanto medo da morte e que ela não aproveita o seu tempo de vida intrafísico melhor. Isso acontece com os políticos em geral, com cargo político ou sem cargo político. No caso, você se avalia e vê se tem alguma característica nesse sentido. E a síndrome do tio Patinhas é a sovinice, a mesquinharia, a segurança de certas pessoas que só se sentem seguros se a carteira de dinheiro estiver cheia, recheada. Há uma transferência da segurança da consciência, que ainda não trabalhou bem com a sua falta de confiança, para o dinheiro. É um equívoco. Tio Patinhas é um exemplo disso. Por isso nós colocamos aqui, é bastante conhecido, né, esse aspecto, que a famosa caixa do tio Patinhas, onde ele ia tomar banho, literalmente, no dinheiro. Acho um exemplo muito rico para nós compreendermos quem tem essa dificuldade. Na síndromologia, ainda na página 5, a síndrome 4, você poderia fazer uma abordagem dentro da consciência política? Sim. É quando a consciência adoça a realidade. Ela não quer ver, ela vê o traço fardo dermatologicamente, superficialmente. Ou generaliza, todo mundo tem esse traço, para banalizar, para tratar de forma superficial. Eu tenho, mas você também tem, você também tem, você também tem. Então ela vai, popularmente se diz, dourar a pílula, ela vai edulcorar, ela vai trazer uma espécie de doce para não poder olhar em profundidade. E com isso ela perde tempo. A autopesquisa vai fragilizar se a consciência fizer isso. Então, dentro da política se vê muito apresentar todas as vantagens da política e conseguimos isso, mais isso, mais isso, para que aquilo que está faltando não apareça. Tá? Ou até apareça de forma enviesada, né? Tangenciando e não mostrando a realidade. Sim, Vanessa, pergunta. Então a gente pode colocar um exemplo clássico do estado de São Paulo, né? Que as pessoas falavam que determinado governante roubava, mas fazia, superfaturava nas obras, né? Mas ele fazia. Então era aceito que algum resultado tinha. Né? Ontem eu vi de um colega nosso que vai iniciar trabalhos aqui dentro da escola e que ele dizia assim: eu faço aqui, eu faço ali, eu faço ali, eu somo todos esses fazeres e eu tenho muita produtividade. É mais ou menos o mesmo contexto. Ele não tem ideia da sua dispersão, ele está em cima do muro, buscador borboleta. Então, daqui eu vou para lá, e achando que todos esses somar, que pode, na verdade, não ser nenhuma prioridade dele próprio, que ele ainda não descobriu. É uma pessoa jovem ainda, mas precisa, o quanto antes, firmar para poder centrar. São desculpas, como isso aí que você está dizendo, né? Roubou, mas fez. Isso é um auto-engodo anticosmoético muito sério. Mas o pior em relação a esse pensamento, que se escuta muito, né, do senso comum da população, de que todos os políticos são assim. Então, na hora da escolha, né, eu vou escolher aquele que menos faz isso, né? Já coloca a questão do que os exemplos crescem, né? Então, essa é uma própria acomodação do povo perante essa prática. Na mesma lista da página 5, o que seria a síndrome da hipocondrice, número 7, dentro da politicologia? Sim, quando a consciência tem um sintoma e ela exacerba aquele sintoma, e daí a pouco ela tem diversos sintomas de ordem psicossomática, emocionais, tá? E hipocondria, se torna hipocondrice, digamos assim, né? É a pessoa, exatamente esse tipo, esta característica, tá? E que a pessoa vai pouco a pouco associando um sintoma no outro e ela vai gerando um efeito nocebo em si mesmo, sem ter nada. Organicamente, a consciência não tem uma disfunção, mas psicologicamente ela gera esse efeito nocebo em si mesmo. E às vezes, com a continuidade, ela até pode produzir algo pelo próprio processo energossomático. Muitas vezes são consciências que têm um parapsiquismo ainda não dominado.
e que podem ter esta famosa hipocondríase, que as consciências até também estimulam um pouco, para poderem ter uma autonomia, um domínio maior aí da consciência. Ficou claro? Sim? Não. Não? Um exemplo? Um exemplo. A pessoa sente um incômodo no estômago. E ela começa, eu acho que eu estou com úlcera. Não, eu devo estar... E começa a fazer N associações de doenças. Daí a pouco ela sente, mas meu coração está acelerado, eu devo estar com... que essa taquicardia deve ser alguma disfunção maior. E assim vai. E daí a pouco ela está com tudo incomodando, ela não tem nada na realidade. E qual é essa relação com esse regime? Isso não é um regime, isso é uma síndrome. Ela traz sintomas, ela cria sintomas irreais por ordem psicossomática e energossomática e começa a sentir realmente, a consciência está sentindo tudo aquilo. Que ela mesma está gerando, isso diz que é nocebo, ela gera nela uma nosografia que não é a real. Ela, no começo ela é fantasiosa, mas que acabará gerando algo até orgânico. Ela inicia no desequilíbrio emocional. Se a colega me permite, eu vou um pouco mais. Por exemplo, vamos supor que você faz uma autopesquisa, ou você ouve alguma análise de algo que você relaciona com você, dos seus comportamentos. Tem duas hipóteses. Ou a pessoa ri extemporaneamente, um riso que não tem nada a ver, ou ela chora. São duas opções que às vezes a consciência faz. Isso é um mecanismo de defesa para a consciência não entrar um pouco mais fundo. Não que não possamos rir, não possamos chorar, podemos. Mas vamos avaliar para ver se aquele nosso riso não é uma espécie de defesa. Ou se nosso sorriso não está completamente fora de momento. Há um escondimento consciencial no choro e no sorriso. Há uma intenção oculta por trás, que geralmente a consciência não tem lucidez dessa intenção. Então, se debruçar sobre para pensar, mas afinal, por que eu estou rindo tanto agora? Ou por que eu estou chorando tanto agora? O que aconteceu? Né? E pouco a pouco vai superando isso. É um viés da hipocondríase. Eu só não estou entendendo qual Sim. é a relação Sim. da síndrome da hipocondríase com o regime político anticosmoético. Porque a consciência está sendo anticosmoética com ela mesma. Vamos fazer um esforço para trazer. Eu adoto um regime político, certo? Sim. Eu professo um regime político. Todos os dias, a cada minuto, quase minutário. Qual o regime político que eu professo? Para não ficar só análise parece que é lá fora. Eu não me imbrico. Exatamente. Eu não me imbrico com a política. Eu estou avaliando os políticos. Eu estou avaliando os regimes políticos anticosméticos do Brasil, da Ásia, da Inglaterra, tudo que é lugar. Não, eu estou avaliando o meu regime político. Ontem, hoje e amanhã. Qual dos regimes políticos que eu já professei, optei, pratiquei, gerenciei, seja lá o nível que for. E qual é que eu faço hoje? Então isso pode ser até fazendo uma analogia com aquilo que essa menina, a Vanessa, falou, da síndrome da alternância. Sim. Tá? Uma família com Sim. os pais déspotas. Sim. Pode, talvez seja o embrião de uma política maior que parte dali, daquela família, daquela mini-célula que poderá causar coisas maiores e mais... Sim, sim. E aí você, enquanto consciência, cabe perguntar, por que a consciência nasce numa família déspota? O que eu tenho a ver com isso? Ninguém chega, por acaso, dentro de uma família com determinadas características. Uma das primeiras coisas que devemos estudar é qual a característica da minha família em termos de regime político. E por que eu estou dentro desta família? Não existe acaso. Tem sempre uma razão de ser. E se temos uma ProEx, aceitamos essa programação existencial, um orientador evolutivo nos orientou, quem sabe na família tal, no lugar tal, por que no Rio Grande do Sul, um estado altamente politizado? Por que nascemos aqui? Não é por acaso. Então observemos. Eu tenho algum traço déspota?
tem algum traço tirano, a consciência tem que se perguntar. Se vocês não avaliaram ainda a história da família, estudem para ontem. É prioritário saber quais as características da história da minha família, por que eu estou ali dentro, o que predomina. É uma aula, é um livro aberto, aliás, uma enciclopédia aberta para nós estudarmos, com a certeza de que é sincrônico e orientado por paradireitólogos. É a melhor oportunidade, a sua família foi a melhor oportunidade evolutiva para você nascer. Pegar, inclusive, a história, depois da Idade Média, em que a sociedade começou a se organizar como instrumento de regime político, vindo do feudalismo, eram chamadas casas. Casa de Avião, Casa de Bourbon, quer dizer, começou numa família. E aí foi... E se você vai a Minas Gerais, eu lembro quando cheguei em Minas, fui dar uma palestra, primeira pergunta na palestra de diversas pessoas: qual a sua família, professora? Você, o seu sobrenome, você é dos fulano, dos beltranos, que... Tipo, olha, não sou de nenhum desses aí. E aqui no interior, a gente ainda tem muito isso da família, né? É. Qual é o nome de família? E casar pessoas com nomes de famílias conhecidas. É. Mas ainda fazendo uma análise da questão da hipocondríase com os regimes políticos atuais, a gente vê muito político que tem essa síndrome. Sim. Porque eles sabem que eles têm o rabo preso, então eles começam a somatizar, né? Eles sabem tudo que eles fizeram, apesar de não admitir. Eles começam a somatizar e achar que estão doentes. A gente vê muita dessoma prematura, né? Porque eles acabam manifestando uma doença realmente física. Começa na questão emocional e vai para o sono. Tem muitos casos de pessoas jovens com doenças sérias, muito caso de câncer, muito caso de problema cardíaco. Tudo começa no emocional, com essa hipocondríase, a síndrome da hipocondria e vai para o físico. Consultórios médicos, talvez o número de hipocondríacos seja no mínimo igual ou maior dos problemas biológicos, realmente. Isso é uma necessidade. Que começa no emocional e acaba no físico. O que é um indicador bem importante, né? Pode servir como defesa. Sim, escondimento. E mau uso, como os políticos que foram, né, caçados, digamos assim, no mensalão, agora estão mostrando todas as suas doenças para escaparem do processo também, né? É o uso manipulativo da enfermidade. Mas isso que o Serato coloca é interessante para verificar como, em geral, as pessoas têm disfunção e desequilíbrio emocional. Né? Okay. Ainda dentro disso aí, eu estou raciocinando agora aqui, e eu penso assim, ó, que isso aí tem uma diferença entre pais déspotas e pais exigentes, rígidos. Por exemplo, a minha família tinha certas coisas, pelo lado dos alemães, que não se... Tu tem que levantar essa hora e está acabado o assunto, não tem... Tá? E o levantar era assim, quer dizer, era 6 horas da manhã, olha, te levanta que já é quase 7, já vai ser 8 e já chegou tarde no trabalho. Tá? Então era assim... Mas essa rigidez, isso que tu está falando aí, eu estou fazendo uma análise pessoal. Estou vendo. Tá? É ótimo, que bom. Então eu digo, essa rigidez talvez, para mim, que eu sou uma pessoa que foge, que fica... Enfim, talvez isso de marcar seja educativo, né? Então tem diferença entre rigor e despotismo. O rigor pressupõe cosmoética. Ter rigor, rigor sem cosmoética, cai no despotismo do mesmo jeito. E até extrapolando um pouquinho, eu digo, hoje a Alemanha é um país líder mundial, é um país
que talvez o mundo inteiro se espelhe nela, por causa dessa disciplina, esse rigorismo deles. Ok. A disciplina ou autodisciplina com respeito é uma qualidade. Penso que o povo alemão, pelo que eu pude perceber, não sei se dá para generalizar, mas, e vi muitos casos, são muito carentes afetivamente. Eles se reúnem, eu participei de reuniões quando eu estive na Alemanha, e sentimento é só socioso. É uma reunião sociosa, todos muito organizados, muito disciplinados, limpa tudo, ajeita tudo, até logo, mas ninguém aparece. Há um alto nível de repressão emocional, porque eles ainda não conseguiram trabalhar com isso melhor. Então, analisemos a consciência de um ponto de vista holossomático, sem tirar as qualidades. É um povo organizado, é um povo disciplinado, isso é qualidade. Mas precisam, o quanto antes, olhar para o autofraternismo. Esta é a dificuldade, em geral, das pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver. Mas eu acho que esse traço deles também é do anglo-saxão, porque não é só o alemão, o anglo-saxão também tem essa mesma característica. Até pode, mas não sei se faz tanta diferença isso. Bom, pois é, né? A origem é comum. Porque nós temos que avaliar. E no teu contexto, você está trazendo, colega, avaliar. Eu tenho característica de despotismo? Tenho, não sei, você vai ver se tem. Tem alguma característica de rigidez na minha postura? Entendo essa educação e em relação ao meu próprio passado e assim por diante. É uma pergunta de faro íntimo, que cada um de nós tem que avaliar para poder, com isso, caminhar. Né? Um exemplo que você traz aí para nós bem interessante, né? Que você está na sua autopesquisa também, para nós todos avaliarmos em conjunto. Né? Para a reflexão. Ali na página 10, só definir o item 65 e o item 68, mupcracia e ocnocracia. Tá. Página 10. A MUP é uma unidade de informação científica que é comum em quem faz teses. E os cientistas em geral, eu sei se eu posso dizer em geral, mas número significativo, tá? De cientistas costumam usar as MUPs, a menor unidade de informação do seu trabalho, para se promover, tá? Então, nesse sentido, eles conversam com os colegas e dizem assim: se você divulgar a minha tese, eu divulgo a sua também. E com isso eles fazem uma manipulação, um poder em relação a isso. E no outro sentido é mais no ocultismo, no hermetismo, tá? Para nós melhorarmos aí nesse sentido. Até tem uma colega que havia dito que iria até pesquisar isso. Se ela continuar no seu trabalho, ela provavelmente vai pesquisar esse aspecto aí. Isso aqui é desafio para nós, já que estamos nessa parte de regimes políticos, verificar qual deles seria mais significativo e podemos contribuir com a nossa assistência, a assistência dos colegas que vão ler este livro, né? Para podermos desfazer os aspectos nosográficos. É interessante, eu acho que nós colocamos aqui em algum lugar, deixa eu dar uma olhada aqui, na parte da politicologia, que tem a ver com a sua própria pergunta aí, está acima na página 9, ó, politicocracia, né? Ou politicocraciologia, criamos aí uma nova especialidade dentro da politicologia, das categorias essenciais. Por quê? Se eu estou pesquisando um tema cosmoético, né, um regime político cosmoético, a ênfase é no emprego teático diário disso. Então é um desafio, mas eu diria um desafio de ordem menor, né? Neutra. A atenção e a autovigilância quanto à real intenção na sua teática diária, se o tema é neutro. E nosográfico, que é a ênfase que nós estamos dando, realizar esforços contínuos de autoenfrentamento para alijar as políticas e os comportamentos anticosmoéticos. Então, aqueles que aqui estão, que são nosográficos, sem dúvida os outros poderão também serem pesquisados e colocados, quando tivermos chegado lá na manipulabilidade cosmoética, de
verificarmos, tem a ver com alguma dessas nosografias, seria algum tema interessante para mim estudar, né, para essa autossuperação política. Isso é só em função disso aqui. Eu só queria que você falou um colega. Sim. Um colega disse que você divulgar minha tese, eu Sim. divulgo a sua. É. Então, eu não conhecia esse termo. Não poderia conhecer porque é um neologismo. Nós inventamos, digamos assim, o termo. Eu perguntaria se isso aí é sinônimo de competição científica. De certa forma, eu acho que sim. Há uma necessidade do cientista aparecer, dele ser conhecido, dele ser reconhecido. Então, fica, de certa forma, manipulando ou barganhando o aparecimento do que ele mesmo escreveu lá na sua tese. Então, eles pegam a tese e dividem em N pedaços, né, partes, que chama-se a MUP, a menor unidade informacional, e entregam para diferentes colegas para que, no seu trabalho, na sua própria tese, divulgue o conteúdo da outra tese. Há pouco, alguém na família passou por uma situação dessas, em que ela exigiam que ela colocasse na bibliografia uma revista X. Ou seja, a própria revista onde seu trabalho ia ser divulgado. Convidaram, querem que ela divulgue, mas pediram a ela que ela precisa pôr na bibliografia o nome da revista, que ela pesquisou na revista onde o trabalho dela será divulgado. É mais ou menos o mesmo contexto. Eu perguntei antes, mas retorno a perguntar. Por que a anarquia não está na lista? Essa aqui não é uma lista que esgote. É uma lista exemplo. Não é taxativa. Não é taxativa. Aliás, nenhuma pesquisa é, e muito menos um verbete. Tá? Ele é o começo do princípio de algo. Principalmente porque ele é resultado de uma autopesquisa. Então, ele deveria estar constantemente sendo acrescido, modificado. Procuramos colocar aqui aqueles mais sérios, talvez, que deixaram mais rastros, mais importantes, que às vezes têm a relação, né, com alguma consinha e assim por diante. Ou relação conosco mesmo, tá? Professora, aqui Sim. na página 5, queria que a senhora falasse mais sobre a síndrome da senzala. Síndrome da senzala é uma síndrome daquele que experienciou isso, que esteve em senzalas e sofreu o efeito do senhor de engenho, que também é uma síndrome, né? E que tendem a diminuir-se, a serem mais emotivos, a serem mais sentimentais, a encararem, às vezes, um sofrimento quase real, mas que vem junto com a consciência pela sua própria história. Isso compõe a síndrome da senzala, por ter sofrido, né, diferentes agressões e muitas somáticas mesmo, e aí a pessoa precisa vivenciar isso, entender bem e superar estes traços de análise, de ótica de ver o mundo, para não ficar com aquela ótica ver o mundo sobre esse aspecto, sobre esta visão da síndrome da senzala. Para essas pessoas que têm essa síndrome, tem uma necessidade de sentir dor, assim, emocionalmente. Trazem um pouco a uma emocionalidade exacerbada, tá? Até porque tinha o sofrimento físico, choravam com muita frequência e tudo mais. Então ficam algumas características nesse sentido, né? E, no caso, não teria como elas estarem do outro lado, não, essas foram Não, sofreram assim. não, mas não, digamos assim, não é uma condição exclusiva. É possível da pessoa estar na senzala e depois ser um senhor de engenho, tá? Você pode passar pelos dois lados, do mesmo jeito. Na mesma vida? Não, na mesma vida eu penso que não. Não sei, não tem nenhuma evidência, nada nesse sentido, mas é possível que a pessoa faça. E é interessante verificar quais... Em caso da história que o escravo se tornou senhor escravo. No mesmo. Então, aí tem um exemplo até que eu desconhecia, veja. E essa alternância aí, ela é uma forma de aprendizagem, se a consciência quiser perceber. E até verificar na vida atual, eu tenho mais características de síndrome da senzala ou eu tenho mais características de síndrome do senhor do engenho? Qual delas que eu preciso trabalhar mais? Né? Ou a síndrome da escravidão, no caso, o número 5, Sim. aí seria do escravagista.
ela envolve, não só a escravagismo, ela envolve todo o aspecto. Mas como tia Nortena, não nos debruçamos a analisar muito, porque nós temos um verbete já previsto para ser apresentado, né, exatamente sobre a escravocracia, e isso certamente ficará bem claro. Mas acho que pode ter os dois aspectos. Tá? Tanto de eu querer escravizar, porque aquele tem menos valor, como eu sofrer o efeito em mim mesmo. Né? Eu tenho uma pergunta na página 6. Na casuísticologia, a senhora colocou o absolutismo, né, e elencou alguns fatos, né, históricos de absolutismo no mundo, e o item 6 foi as monarquias absolutas praticadas. Né? E a senhora exemplificou na Espanha, na França, na Prússia e na Áustria. A senhora pode falar um pouco mais sobre por que essas especificamente? Aqui nós estamos destacando bastante o aspecto exacerbado, o aspecto mais nosográficos. Então foram mais fortes, foram quase tirânicos esses aspectos. Então a gente destacou por isso, porque é um absolutismo exacerbado, se é que pode ser assim. Porque o absolutismo por si já é, né? Mas quando há um comportamento envolvendo uma espécie de tirania por trás, ele fica mais grave ou mais sério, né? Então a gente destacou aí. E aqui, na página 13, número 3, viciante. Página 13. 4, opção 7. Viciante, sim. Número 1, auricismos. Tá certo? Tá. Auricismos. Tem a ver com um pouco de nepotismo também. São as características favoráveis a um determinado grupo familiar. Né? Então, seguem aquela característica. Sim, mas aqui me chamou a atenção o número 12 e o número 18. Parlamentarismo. Sim, é um gabinete ministerial que vai tomar as decisões. Tá? Só não seria se tivessem mais discernimento nas suas decisões. Eles se arvoram a tomar as decisões, mas não têm amplitude para fazer isso. Ele acaba sendo viciante por isso. Bom, uma forma de pensar do regime presidencialismo. Também. Concordo com o regime presidencialista? Olha, o regime presidencialista, ele dá bastante poder também ao próprio presidente, né? Então, nós temos um regime assim. Então, como é que ele atua? Né? Como é que ele toma decisões? Qual é a sua lisura na apresentação das decisões? Há uma tendência para a pessoa que ocupa um determinado cargo, quando ela tem mais força, de ela não ser muito ética ou muito cosmoética. Então, não é a melhor forma de governo. O ideal seria que existisse um consenso, né, um colegiado, até para nós termos N visões de uma mesma questão, de um mesmo problema, né, que pudéssemos aí com isso enriquecer ou compartilhar, ser de fato mais democrático. Tá, eu quero aprofundar nesse sentido. Aqui estão os viciantes. Então, pensando aqui, né, na Terra, assim, né, país nosso, Brasil, qualquer outro, então, qual seria a forma de governo mais salutar? Aí nós falando em colegiado, né? Sim, nós temos... Mas aí pensando em termos de país, né? Extensão geográfica e tudo mais, enfim. Sim. Qual seria... Então, nós temos aqui algumas coisas nesse sentido, na própria página 13, no sentido de caminhar para uma democracia real, até poder chegar mais adiante numa democracia pura. Então, isso hoje tem alguns indícios de que nós estaríamos caminhando um pouco para um Estado mundial, né? Um Estado sem fronteiras, onde os trafores de todos pudessem ser aproveitados, onde todas as culturas fossem valorizadas da mesma forma, todos os idiomas e assim por diante, né? Mas, para isso, nós temos primeiro entender o que é a própria democracia. Aqui no Brasil, nós não temos nenhuma democracia real. Existe uma democracia que aqui está avaliada da representatividade. As evidências que nós temos, que aqui até está como hipótese de tentativa de conscienciólogos. Nós estamos tentando entender o que é esse Estado mundial,
o que significaria essa derrubada de fronteiras. Aqui no livro nós temos até alguma coisa nesse sentido, que citamos aqui nesse laboratório que está na página 87, quando escrevemos o livro, o Holoculto Gramatório, que a ideia é exatamente essa, uma multietnia, uma valorização de todas as etnias e todas as culturas nos seus traços fortes, para sair um pouco do sectarismo, do bairrismo, do gaúcho. Mas pensando antes, entendo como uma coisa ideal, mas pensando antes, tentando pensar em termos de país mesmo. O que seria uma democracia real e uma democracia cultural? Aquela que de fato estivesse pensando além do seu ego, além do seu grupelho, que estivesse pensando na possibilidade das pessoas debaterem para o povo, para todos, da mesma forma, com oportunidade equitativa de participação, de debate de todos. Não existe, existe uma seletividade, ou se houve aquilo não é nem valorizado, é só socioso, pro forma, né? Isso já é um começo. Mas em qualquer desses governos, se queremos que seja mais cosmoético, tem que ter um mínimo de discernimento. Sem isso, não tem como. A Câmara dos Deputados é um colegiado. Queria a Câmara Federal, a Câmara Estadual, o Senado. Sim. Claro que existe muita corrupção, mas é uma forma de todos os estados serem representados. O problema é exatamente essa representatividade e a falta de posicionamento do cidadão político, porque senão seria diferente, eles seriam melhor representados, mesmo que fosse representatividade, eles seriam melhor representados. Então, predomina o que nós estamos vendo todo dia, né, nas nossas câmaras, e às vezes o próprio coordenador da Câmara, o coordenador do Senado, são os anti-exemplos. Então, como é que pode ter... A própria representatividade ainda é uma divisão de castas, né? Quem representa é quem está no topo. Exatamente. Então, até a própria ideia de democracia na Grécia, quando se falava do governo era do povo, essa ideia não era para incluir todo mundo. Sim. Ainda não era. Ainda não é. Ainda não é. Sim, é necessário, mas o que queremos destacar é como é que podemos nos qualificar para, de alguma forma, termos uma participação nessa consciência maior. Entende? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia para melhorarmos isso? Aí a gente coloca exatamente como hipótese tentativa o trabalho que nós estamos, como um todo, fazendo aí, né? Nesse sentido de ampliar, principalmente o autodiscernimento. E fomentar a possibilidade de participação em instâncias menores também, porque a gente pensa no nível do país, né? E tal. Mas bem próximo. Vamos supor, eu tenho democracia, eu vivencio, eu participo, eu estimulo democracia na minha família. Está tão perto de nós. Às vezes nem nisso. A gente vai verificar em uma ditadura, seja lá o que for, entende? Então isso já é o começo do princípio. Não precisa pensar no país, pensa na sua família, pensa na sua dupla. Eu tenho com minha dupla uma relação democrática, ditatorial? Que relação eu tenho? Comigo mesmo. É mais perto de nós para poder chegar lá adiante. Se nós temos dificuldade ainda de chegar no nós, o ego ainda está indo na frente, não tem democracia real, nem muito menos democracia pura, e muito menos um Estado mundial. Quer dizer, o ego faz muita fronteira, ele põe tantos limites para chegar no nós, que a primeira coisa é derrubar as armaduras, né, que estão em volta da pessoa, que ela mesma construiu, geralmente. Tem um pensador hindu, Krishnamurti, que ele diz, sempre que falou sobre a questão política, ele diz: nunca vai haver revolução externa enquanto não houver revolução interna. O externo é reflexo do interno. Embora eu pense que esse pensador precisa pensar-se, autopensar-se também. Tá? Autopensar-se no sentido de, sem tirar as qualidades dele, no sentido de por que usar o meu nome, por exemplo. Né? Acho que é interessante fazer um estudo aí nesse sentido. São as revisões biográficas. O próprio Aristóteles, né? Sem dúvida, é o mesmo contexto. É o mesmo contexto. E dependendo daquilo que até outro dia conversávamos, dos conceitos insulados, alguns são melhor vistos e outros, né? Dependendo daquilo que se cria em torno e que às vezes não é real da história da consciência. Né? Também.
muitas personalidades que se destacaram aí ao longo da história, que são mais falados, alguns têm muitos livros, inclusive, a respeito, com seus traços fortes, o que fizeram de salutar, de positivo, mas cabe a essas consciências também. Uma vez eu tive a oportunidade de dizer a um colega, que tem relação direta com Aristóteles, digo, deve ser bem ruim não ter ninguém que faça uma crítica intrafísica, ter somente as críticas extrafísicas, que é muito útil dos amparadores, serenões, evoluciólogos, o nível que a consciência consiga alcançar. Mas as críticas intrafísicas nos auxiliam muito. As críticas dos próprios compassageiros evolutivos nos auxiliam bastante, né, nesse entendimento. Eu acho que isso aqui tem sido muito interessante. Eu acho que poderíamos concluir de uma forma que entendêssemos uma forma de político, de governo ético mais adequado atualmente. Olha, todos nós temos um mandato, né? Uma palavra que até o colega conhece bem. Temos um mandato existencial. Temos uma proexis. Então, eu sou o governador, o líder dessa proexis. Então, o objetivo fundamentalmente aqui é cada um de nós pensar como é que eu estou conduzindo esse mandato existencial. Como é que eu estou levando a minha programação existencial? Que eu vejo até para algumas pessoas parece assim algo bem abstrato, mas não é, ele é concreto à medida que a pessoa começa a pesquisar melhor, né? Então, descobrir as facetas desse mandato existencial e poder ter um autogoverno fraterno e lúcido da sua própria programação existencial para chegar até a uma possibilidade de um completismo. Mas para isso a pessoa precisa ter a sequência e entender melhor, investigar mais o seu mandato existencial. Quais são as cláusulas da minha proexis? Onde é que eu estou trabalhando nelas? Não é difícil descobrir uma programação existencial. Nem tampouco o Mater Pensene, que orienta essa programação existencial. Talvez uma das primeiras coisas seria a pessoa se debruçar qual é o traço mais forte que eu vejo, de traço forte, de traço fardo, impedindo ou auxiliando no meu dia a dia. Nós perguntarmos isso para nós, o mega traço fardo e o mega traço forte. São dois pilares importantes, porque a proexis, em síntese, ela é a mudança desse grande traço fardo por uma grande conquista que a consciência já tem. Ela já tem tudo para superar aquele grande traço fardo. Só tem que pôr em prática para isso. Então, impede de manifestar o grande traço forte. A consciência não está usando o traço forte, por quê? Porque traço forte traz compromisso. Sim. E as pessoas não querem compromisso, elas preferem levar a vida dermatologicamente funcionando, na superfície, na banalização, nos capítulos, seja lá no que for. Então, não vai usar, é um desperdício que a gente coloca dentro, está lá guardadinho. E sem isso, ela não vai enfrentar o grande traço fardo que ela tem. E se pensar só nesses aspectos, já facilita o acesso ao próprio mandato existencial. Que é dela, ela tem tudo. Ninguém é obrigado a nada aqui. Foi opção nossa, aceita. E com a certeza de ter, né, o traço forte suficiente para empregar e agilizar essa programação existencial aí. A página 11, no início, 102, verbaciocracia, está tido como homeostático. Página 11? Página 11, bem no início, assim. Sim. Mas a verbaciocracia, ela também poderia ser nosográfica. Não poderia, porque tem questão de, por exemplo, a pessoa falacionismo, verborreia, mau uso do verbo. Mas a verborreia não tem nada a ver com a verbaciocracia. Então confundi. Verbaciocracia vem digamos assim, da pessoa aplicar o que ela
fala? Vem da Vem de verbaciologia. verbação. Vem de verbação. É bem diferente. De verbo confirmado Não, pelo que verbação você é bem faz. Tá? E, aliás, é um desafio altamente homeostático. Quando eu me referi a governo ideal, Sim, atual, sim. eu pensei no Nelson Mandela. Eu realmente esqueci do nome. Ok. O Mandela, que realmente fez um bem indiscutível para o povo africano. Sim. Sim. Você não acha? Foi realmente. Ele tinha uma consciência com muitas qualidades, sem dúvida nenhuma, que conseguiu trazer diversos benefícios. Ainda passou pelo aspecto da revolução, mas acho que realmente era uma consciência fora de série. Tinha muitas qualidades e fez muita coisa. Eu penso que chegará um tempo que as revoluções desse padrão não teremos mais. Longe ainda, mas imagino que chegaremos nisso. De não ser necessário nem mais revolução. As revoluções íntimas devem continuar com esse respeito que a gente possa ter conosco, mas talvez não precise mais esse pegar de armas para poder chegar a algo mais equitativo. Mas nesse caso seria a revolução do Gandhi. Ele fez uma revolução sem armas. Fez uma revolução sem armas, ele tentou demonstrar o pacifismo, mas a pró-ação faltou. Entende? Quer dizer, o inatismo ou inativismo, tá? Associado ao pacifismo. Pacifismo não é passividade. São coisas diferentes. A pessoa pode ser muito pacífica, mas não ser passivo. Então, no nosso contexto, é importante a proatividade, para que tenhamos resultado com este pacifismo. Ele procurou evidenciar, né, com a sua acalmia interior, o exemplo das pessoas se tornarem pacíficas e não guerrear. Mas faltou a proatividade, a produtividade nesse sentido. O pacifismo, ele é ativo, ele é produtivo. Entende? Há uma tendência de alguns povos de ficarem mais na passividade. E como ele poderia ter sido proativo? No contexto em que ele vivia, eu não saberia te dizer, mas penso que para a pesquisa da consciência, se podemos dizer assim, está caminhando no sentido exatamente da proatividade, para tornar mais ativo aqueles traços fortes que ele já tinha, de entender que a paz mundial é importante. E como é que trabalha com isso? Nessa proatividade, nessa produtividade maior. Principalmente a consciência que tem uma representatividade social maior, que às vezes até tem macrosoma, tem características de macrosoma, que geralmente a consciência tem uma representatividade social muito grande. E como é que melhor usa essa representatividade social? Aí nesse sentido, né? Vamos discorrer um pouquinho mais sobre, ali na página 11, no livro sempre, transafetivo. A transafetivocracia começa por descobrir o meu papel é mais de assistente, é mais de assistido. Ora somos assistentes, ora somos assistidos. E em que momentos isto acontece? Fazer uma listagem, desde a relação familiar, do dia a dia, do próprio código de cosmoética, de tudo que nós fazemos. Agora, estou sendo assistido? Estou assistindo. Acho que isso é um bom começo para irmos desenvolvendo a autoafetividade dentro de nós, o autofraternismo, para chegar lá na transafetividade indiscriminada a qualquer consciência, né? E pouco a pouco ampliando as oportunidades de assistência e diminuindo as necessidades de ser assistido. Acho que esse é o desafio, ultrapassar o gargalo dos 50%, 51%, 52% e ampliando. Isso, penso, nos conduz gradativamente para a transafetivologia, que os amparadores aí passam mais informações aí nesse sentido.
Desde ontem tem ficado muito claro a importância de nós repensarmos nos códigos, no paracódigo que nós temos e como é que podemos atualizar o nosso código de cosmoética pessoal e qual é o nível de participação que cada um de nós já tem no código de cosmoética grupal. Ontem se falava muito, né, tem um colega auxiliou aí nesse sentido, da importância da karmalidade do grupo, para chegar na polikarmalidade. E isso pressupõe qual é o meu papel dentro do código de cosmoética do grupo, onde eu estou atualmente inserido, como é que eu posso melhorar isso, e qual é a relação com o meu paracódigo, e dentre as consciências intrafísicas que aqui estão, quais é que eu tenho mais responsabilidade, quais que teria menos e por quê. Era quase que uma necessidade de nós fazermos a definição e atualização desses códigos com frequência, para poder entender melhor isso aí. Isso está linkado com a pergunta que a Marta fez, né, da transafetivologia, principalmente do autoafeto. Acho que onde há mais falta é no autoafeto. A pessoa gostar de si, se aceitar com tudo que a compõe, para poder ir trabalhando mais e chegar na autotransafetivologia, que certamente será uma especialidade que nós vamos trabalhar dentro do currículo da autopesquisologia. Um desafio, né, lá na frente. Acho que nós temos que pegar a autotransafetivologia e detalhar N especialidades que a compõem e pegarmos as que estão mais próximas de cada um de nós. Esse é um desafio que eu acho que podemos trabalhar no nosso curso de docência. É o detalhamento das subespecialidades de cada uma dessas especialidades, para poder formar esse currículo e começar a pôr em prática isso. Então, quando a especialidade é mega, ela é maior, ela está mais longe, esse detalhar de subespecialidades vai favorecendo o caminhar dos diferentes especialistas aí que estão se formando, né, se constituindo de acordo com a história de cada um. Outro dia sugeri ao Edson que penso que a autohistoriologia é uma especialização importante no curso intermissivo dele para trabalhar. E todos nós temos alguma especialidade mais linkada com o próprio curso intermissivo, que às vezes é uma etapa de uma especialidade maior, né, onde a pessoa pode estudar tudo, ser referência, fazer GESCOM, auxiliar, assistir, porque tem as qualidades maiores para aquele aspecto, né? Então, dentro da autotransafetivologia, qual o viés, qual é a faceta que eu, no caso, né, você aí está fazendo a pergunta, preciso trabalhar mais. Onde é? A questão da pessoa saber que ela tem uma responsabilidade grupal, né? Que o código, ela faz parte daquele código grupal. E ela não consegue assumir porque ela acha que é demais, que a responsabilidade assusta um pouco. Sim. Isso passa pela questão do autodesafeto, né? Passa. Ela não se dá conta que ela tem todas as qualidades, as capacidades para assumir e participar desse grupo. Há um desafeto com ela mesma. A negação da possibilidade de. Então, a tendência da pessoa ficar, não fazer a opção sincera. Eu verifico que os amparadores buscam a opção sincera da consciência. Quando ela não faz, é como se ela ficasse, vamos dizer, no limbo. Ela tá. Então, quase sempre tem a ver. A dificuldade é cada vez mais frequente de se perceber isso. Falta autoafeto nas consciências. E às vezes é uma característica quase paragenética. Em determinadas famílias, se nós vamos observar, isso é paragenético. A família toda tem. Principalmente naquelas onde a somatização física é muito grande. Problema de estrutura, de sustentabilidade, de pernas, de pés, de articulação, de coluna. Essa tem uma relação muito grande com a falta de afeto. De afeto, de autoafeto mesmo. Mas vai haver uma fala nesse sentido. Nós estamos no nosso horário, não sei, eu estou disponível aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta. Obrigada aí pela presença de todos vocês, pela participação, pelas energias aí, por tudo.